encontro sobrenatural. Um dia ele sentou com meu esposo na mesa e disse assim: Ednelson, eu só queria ser amigo do meu pai. Ednelson falou assim: fale tudo isso que você falou para mim e converse com o teu pai. Fale para ele tudo que você sente. E não sabíamos nós, missionária. A minha mãe e meu pai são de muita oração e nós também. Lembra que eu falei no começo que quando eu liberei o perdão, eu falava para o Senhor, se o Senhor tem obra, que o Senhor faça alguma coisa pelo pai dele? Sim, sim. Mas a minha mãe nunca deixou de orar pela salvação dele, porque estava afastado dos caminhos do Senhor, né? E aí nós não sabíamos, faziam 6 meses que o pai tinha retornado para a igreja, e o pai também estava orando. Agora não era só nós, tinha mais o pai orando por ele. E o pai o convida para fazer uma visita, ou comer um lanche fora, não lembro como foi. E o pai leva ele no culto sem perguntar se ele queria ir naquele culto. O pai não perguntou, levou. Foi uma surpresa. E eu lembro que nesse dia eu estava trabalhando, estava fazendo freelance de fim de semana, e ele mandou uma mensagem para mim, bravo, o Lucas. Você não sabe aonde meu pai me trouxe, agora eu tô com mais raiva dele ainda. Aí eu falei assim, aonde? Eu fiquei surpresa também. Eu falei, aonde? Pra você ficar tão bravo, né? E eu falei assim, aonde, Lucas, que você tá tão nervoso desse jeito, Lucas? O que aconteceu? Meu coração já começou a ficar desesperado. Aí ele falou assim, ele me trouxe aqui na igreja, só que ele tá lá no culto, lá dentro, eu tô pra fora. Eu não vou entrar lá dentro daquela igreja. Aí eu disse assim, Lucas, pense bem. O seu pai está querendo resgatar com você algo que ficou lá atrás. Ele te trouxe para a igreja. Não é melhor ele te trazer para a igreja do que te levar para outro caminho que não seja o caminho da cruz? Vai com ele lá dentro da igreja, escute a palavra, dê uma oportunidade para o seu pai, converse com ele. O que ele entrou para dentro da igreja, ficaram ali. Quando terminou o culto, o pastor chamou os dois. E quando chamou os dois, pediu para os dois conversar, que tinha algo dentro do coração dos dois que precisava ali ser declarado. E o pastor olhou para o meu filho e disse assim, Lucas, você crê que nunca mais você vai voltar para a dependência química? E aí ele pegou e falou assim, olha, é difícil porque eu tenho essa adicção e eu tenho essa doença. Aí o pastor falou assim, mas essa doença não é sua. Jesus hoje vai levar essa doença, você crê? Ele falou, eu creio. E eu falei assim, hoje, a partir de hoje, Deus está liberando algo dentro do teu coração. Hoje você está perdoando o teu pai. Hoje vocês se reconciliam aqui. E os dois ali fizeram uma reconciliação. E o pastor orou pela vida do meu filho. E o meu filho gostou tanto daquela igreja, que ele começou a frequentar a igreja ali com o pai. Entrou ali pro clubinho de futebol daquela igreja. E ele falou que foi o dia mais surpreendente da vida dele. Glória que ele conseguiu liberar todo aquele perdão. E quando ele liberou aquele perdão, foi assim, foi passando dias, foi passando meses, a gente nem percebeu. Quando foi mês passado, eu falei para o meu esposo, amor, tem noção que o meu filho está indo para 11 meses sem uso? Glória a Jesus. De drogas. Agora, aquela mãe que está indo pregar, onde o qual deixava o seu filho ali, cheio de drogas, quase morto ali, porque não tinha alternativa, não tinha o que fazer. Agora, a mãe que vai indo pregar, chega em casa, às vezes, se depara com o filho no culto da tarde, no culto da manhã. Se depara com o menino sorrindo dentro de casa, falando 24 horas que me ama. Se depara com o menino alegre, conversa com o padrasto, que respeita o padrasto, que conversa com meus pais, que resgatou valores dentro da nossa casa. Glória a Jesus. Eu me deparo com um menino que pediu perdão para os meus pais do que havia feito. Sabe? Que diz para mim, mãe, quanto eu te amo, mãe, eu não saberia o que seria da minha vida se não fosse a senhora, mãe. Então hoje a gente tem uma vida assim transformada por Deus. Aquele lugar onde eu passava, que me desonrava, hoje eu passo e eu conto o meu testemunho, que Deus mudou meu filho. Então todas as vezes que eu ia para a igreja com aquela situação, eu falava, Senhor, que esse culto seja o melhor da minha vida. Eu sei que quando eu voltar lá para casa, eu não vou encontrar uma situação alegre.
Eu já tinha essa realidade comigo. Tinha dia que eu entrava na minha casa, eu não tinha uma realidade alegre, mas eu tinha um Jesus alegre que entrava comigo. Glória a Deus. Eu tinha Jesus que entrava comigo pelaquela porta, comigo com meu esposo. Que aquele choro duraria só uma noite, mas a alegria vinha pela manhã. Que aquele episódio de dor, o Senhor ia me dar condições para suportar. Até que um dia o Senhor falou para mim num culto. Eu chorava tanto, eu estava me despedaçando. O Senhor falou assim para mim: a sua dor não pode ser maior do que a minha presença. Glória a Deus. Leve a minha presença. Cante lá dentro da tua casa, me glorifique. Por muitas das vezes o inimigo quis me calar dentro da minha casa, mas eu glorificava por dentro. Eu falava: Senhor, ainda que eu não possa cantar, que não saia o som da minha voz, mas eu vou cantar por dentro. O Senhor me resgatou minha família. Louvado seja o Senhor para sempre. E eu glorifico por esse Deus, pastora. Eu glorifico pelos meus pais que eu amo, pelo pastor que ele é, pela minha mãe, pela missionária que é, pelos pais que eles são. Nós somos como qualquer cristão que passa prova. Somos humanos, Somos né? humanos. Somos sujeitos. Sujeitos. Então, a gente entende, se Deus permitiu o processo, porque Ele sabe que o propósito é grande. E eu digo, aqui aproveito essa oportunidade, eu quero dizer para você, mãe, que está em casa agora, e que está ouvindo aqui, né, esse testemunho simples e humilde, eu quero dizer para você, talvez o seu filho já saiu de casa, talvez você não aguentou essa situação, talvez te faltou recursos financeiros, mas eu quero te dizer, não desista dos seus filhos. Não desista, enquanto for vivo tem esperança. E se Deus projetou, e se Deus fez uma promessa, pode passar 10, 20, 30 anos, a promessa é cumprida. Na minha vida passou 35 anos para a promessa ser cumprida, estou eu aqui. Na vida do Lucas passou 8 anos, está ele lá. Lindo, saudável, tudo para a glória de Deus. Então não desista da tua casa. Não desista do teu sonho. Continua firme. Porque a dor que você está passando não pode ser maior do que o propósito que Deus tem na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, pastora. Esse é o seu testemunho. Esse é meu testemunho.